Tem que ser bonito, hein? É o teu louvor e a tua adoração para Ele, o nosso Deus. Canta aí para Jesus. Tu és a rocha firme que jamais se abala. O teu falar traz refrigério e calma, porque tu és um Deus de poder. Canta para Ele. Tu és um Deus de paz e general de guerra. O teu falar faz tremer a terra. Somente em ti é que podemos crer. Canta então com força aí, ó. O Deus do mar vermelho, que com Moisés o povo atravessou, e com Elias o holocausto queimou, e fez Estevão ver a sua glória. O Deus do mar vermelho, que fez a sarça se incendiar, com Eliseu fez o rio secar, e o machado em águas flutuar. Canta aí. Tu és o Deus do mar vermelho. Tu és o Deus do mar vermelho. O seu trovão parece um espelho, mostrando toda a face do universo. Tu és o Deus que do nada tudo faz. Em ti encontro alegria e paz. De ti não me esquecerei jamais. Vamos cantar com fé então, ó. O Deus do mar vermelho, que com Moisés o povo atravessou, e com Elias o holocausto queimou, e fez Estevão ver a sua glória. O Deus do mar vermelho, que fez a sarça se incendiar, com Eliseu fez o rio secar, e o machado em água. Agora eu quero ouvir você. O Deus do mar vermelho. Vamos lá. O Deus do mar vermelho. E a dança, e a dança. E fez Estevão ver a sua glória. O Deus do mar, que fez a sarça se incendiar, com Eliseu fez o rio secar, e o machado em água. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Ele está aqui hoje. O Deus do mar vermelho está presente aqui, e você vai sair daqui cheio do poder dele. Amém? Vamos sentar, irmãos. Pegue a Bíblia Sagrada aí nas suas mãos, que nós vamos meditar na santa e poderosa palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre acreditar no Deus do extraordinário. O nosso Deus é o Deus do extraordinário. É o Deus que faz o extraordinário parecer comum. É nesse Deus que você tem que acreditar. É nele que você tem que depositar a sua fé, a sua esperança e a sua confiança. Se você tiver a Bíblia, abra ela comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, você sabe que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, no versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado,
os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Olhe para cá, preste atenção. Deixa eu trazer para você a seguinte reflexão. O Isaque vivia numa época em que a economia era basicamente a pecuária, ou o trato com os animais, e a agricultura. E necessariamente, para essas duas atividades, você tem que estar cercado de boas águas. A fonte de água deles ali era o Rio Jordão, Eufrates, um riacho ou outro, e eles eram cercados pelo mar. Enfim, veio a seca, e aí você sabe, os rios começam a secar, os ribeiros param de brotar água, os riachos secam, os açudes secam, e aí não tem como plantar e não tem como criar os animais. Veio essa seca na época que o Isaque estava vivendo naquela região. O Isaque, como qualquer ser humano, como eu, como você, como qualquer pessoa, o mínimo esclarecida, não precisa ser um engenheiro agrônomo. Qualquer pessoa, o mínimo esclarecida, sabe, não dá para você viver de agricultura num lugar que não tem água, que não tem chuva, numa terra seca. Eu posso ter as melhores sementes guardadas aqui no meu estoque, no ponto para fazer a plantação. Mas se a terra estiver seca, aquela poeira, aquela areia, sem a água para fazer com que a semente pegue e consiga extrair os nutrientes da terra, eu vou perder meu tempo, o meu trabalho e vou jogar dinheiro fora, porque aquela semente vai morrer. Não precisa ser um engenheiro agrônomo para saber disso, não. Qualquer um sabe, uma criança sabe. Então o Isaque, vendo aquela situação, ele estava pensando, o que eu vou fazer? Eu preciso ter uma solução, porque eu tenho empregados, eu tenho funcionários, eu tenho animais para criar, eu tenho semente para plantar. Eu preciso plantar e negociar isso aqui, porque a minha família precisa viver, a minha família precisa subsistir desse negócio. Então ele começa a pensar, qual é o lugar que eu posso ir? Peraí, lá no Egito, o pessoal falou que tá bom o negócio. Lá a economia está aquecida, lá está chovendo bem. Então o que eu faço? Pego o que eu tenho, transporto até o Egito, vou arrendar uma terra ali e vou plantar. Vou me estabelecer. Quem sabe, se tudo ficar bem, eu fico lá pelo Egito mesmo. Ou então, depois de um tempo, quando melhorar as coisas para cá, eu volto para cá. Qualquer pessoa com as suas faculdades mentais operando normalmente, pensaria dessa forma. Sim ou não? Vamos trazer aqui para nós, vamos supor que eu estou aqui em São Paulo, no interior, eu tenho uma terra, eu tenho uma fazenda. E aí eu digo assim, eu vou plantar trigo na minha fazenda, mas aí vem aquela seca, igual veio há uns anos atrás. Não chove, falta água, crise hídrica. Eu sei que se eu plantar o trigo naquela terra, eu vou perder dinheiro, vou despender meu trabalho e não vou ter resultado, vou ter só prejuízo. Mas parece que aqui ao sul, no Paraná, a coisa está indo bem. Então o que eu faço? Eu arrendo minha terra aqui para fazer alguma coisa, vou lá no Paraná, alugo a fazenda de alguém, um pedaço de chão lá, e vou plantar minha semente lá. Assim eu consigo ficar girando o meu dinheiro sem ficar parado. Isso é a solução mais simples, mais comum, mais óbvia, mais ordinária que você pode tomar. O Isaque estava para tomar essa decisão. Porém, Deus apareceu para ele e disse assim, Isaque, não saia da sua terra. Fica nessa terra, peregrina nela, vive nela, planta nela, trabalha nela, porque eu vou abençoar você. Só que a promessa de Deus não dizia respeito apenas ao financeiro. A promessa de Deus era muito mais abrangente. Deus estava falando do financeiro, mas Deus estava falando da família. Deus estava falando dos herdeiros. Deus estava falando dos filhos. Deus estava falando de outras gerações que o Isaque nem chegaria a conhecer. Deus falou assim, na tua semente, nos seus filhos, na sua descendência, serão benditas todas
todas as famílias da terra. Preste atenção nisso. O Isaac estava vendo um problema e ele estava pensando para resolver aquele problema. Isso é o que nós fazemos. Todos nós. Você tem um problema, você começa a pensar, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Se é problema financeiro, a gente faz conta, a gente vai ao banco, a gente conversa com o gerente, se for o caso, pedir até ajuda a um economista e resolve daqui, pensa de lá, eu vou investir meu dinheiro aqui, eu vou tirar esse dinheiro daqui e colocar lá, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer. Você está pensando em resolver o problema financeiro. Mas você não se dá conta dos outros problemas que ele vai causar. Porque nós somos assim, nós somos limitados. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do extraordinário. Ele vê o que ninguém vê. Você está pensando no que está diante dos seus olhos. Deus já está pensando no teu futuro. Você diz assim, eu vou planejar o meu futuro. O máximo que você consegue planejar para o futuro é um sonho e guardar um dinheiro para ele. Mais do que isso você não consegue. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Sim ou não? Deus sabe de tudo que vai acontecer daqui para frente. O Isaac estava pensando em resolver o problema financeiro. Deus estava pensando em resolver tudo. Quantos casos você não conhece? Eu conheço alguns, você deve conhecer também, de pessoas que disseram assim, eu vou trabalhar de sol a sol. Eu não vou gastar o meu dinheiro, eu vou guardar até que eu consiga construir minha casa, comprar minha casa, aí depois eu desfruto um pouquinho da vida. Porque eu quero ter um lar, eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um lugar para minha família. Aí a pessoa começa a trabalhar de sol a sol, não gasta uma agulha, não vai a um restaurante com a família, não faz uma viagem, o tempo que era para ter em casa, o tempo que era para estar sentado com os filhos em volta da mesa e contar uma piada e brincar, porque é isso que importa para uma criança, para um adolescente, são essas coisas que marcam. Eu lembro de muito pouca coisa que minha mãe me deu, mas tem coisas que ela falou, teve momentos, risadas que nós demos em volta da mesa, que nunca vai ser esquecido. É isso que importa. Aí a pessoa abre mão de tudo isso, porque ela está focada em resolver o problema de dinheiro dela. Aí ela consegue comprar a casa e perde a família. Aí ela consegue ter um palácio, mas não tem mais a esposa, não tem mais o marido, não tem mais o filho está nas drogas, o filho nem para mais em casa. Parece que o filho é um estranho dentro de casa. Quantos casos você não conhece assim? Pessoas que falaram assim, eu vou cuidar da parte financeira, cuidou da parte financeira e ficou sem saúde. Você está pensando em resolver aqui, Deus está pensando em tudo lá para frente. Amém, gente? Era isso que Deus estava falando para o Isaac. Isaac, você está pensando em ir para o Egito? Não vai para o Egito. Fica nessa terra, trabalha nessa terra, que eu vou te abençoar nessa terra. O problema é que agora, o Isaac está diante de uma bifurcação. Tem dois caminhos à frente dele, ele precisa escolher qual caminho ele vai seguir. Ou ele segue o seu instinto humano, o seu conhecimento, a sua expertise, o conselho dos outros, o que ele está vendo, ou ele segue simples e puramente a promessa de um Deus que ele não consegue nem enxergar. E aí é que está o negócio. Você precisa crer em Deus. Você precisa crer na promessa de Deus. Como? Se você não consegue nem ver a Deus, quanto mais a promessa. É aí que está o negócio. É aí que a coisa aperta. É aí que a porca torce o rabo. É aí que o negócio fica pesado. Porque até então, você fala que confia em Deus. Até então, você vem à igreja, você ora, você canta, isso é tudo muito gostoso. Mas na hora que você está diante de uma decisão, é nessa hora que você mostra se confia em Deus ou não. O Isaac tinha que tomar essa decisão. Pego as minhas sementes, os meus animais, a minha comitiva, a minha família, vou para o Egito fazer o que qualquer pessoa faria, o que a lógica faria, o que o ser humano mais
raso de raciocínio faria, o que a expertise manda fazer, o que os economistas mandam fazer, o que a família manda fazer, o que os amigos mandam fazer, o que todo mundo manda fazer e faz, ou eu faço tudo o contrário dessa turma aí e creio só na promessa de um Deus que eu nem conheço. É nessa hora que você tem que tomar a decisão. Deus estava pedindo para o Isaac pegar toda a semente dele e plantar naquela terra, num solo seco, sem água. Crendo apenas que ele que prometeu ia garantir aquilo. Tem horas que você vai estar na igreja e Deus vai falar no teu coração. Às vezes ele fala na hora da oferta. Eu já vi casos assim, eu já tive experiências assim. De chegar aqui em cima e sentir no coração de falar, olha, tem gente aqui que Deus está chamando para fazer tal oferta. E agora? A gente não fala isso para mexer com o emocional de ninguém. Estou aqui há 4 anos com você, você me conhece. Mas quando eu sinto, eu tenho que fazer. E quando Deus toca no coração do pregador, Deus sabe com quem ele está falando, seja aqui na igreja, seja aí no vídeo em casa. E às vezes Deus toca no coração e a pessoa tem que pegar aquele valor e entregar. Mas aí vem o lado humano, eu tenho coisas, compromissos a honrar, eu tenho contas a pagar, eu tenho tanta coisa para resolver. Se eu der essa oferta, como é que eu vou fazer? Olha a decisão. Faz o natural, faz o ordinário, faz o comum, faz o que todo mundo faria, segura aquele valor para você tentar sobreviver com aquilo, ou crê no Deus que está tocando aí em você, para você entregar o que você tem e confiar nele somente. É a decisão. Tem caso que não é oferta não, tem caso que é o perdão. Deus, ele toca no coração da pessoa, você tem que perdoar. A pessoa fala assim, mas eu não fiz nada errado, quem errou foi ela. Ela que tem que pedir perdão para mim. Não, é você que tem que perdoar. Não, eu não vou perdoar. E agora? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que Deus está mandando ou você vai fazer o que você acha certo? É a decisão. Ou você faz o que Deus manda, o que Deus quer, ou você vai viver uma vida comum, como você tem vivido até hoje, de luta, de dificuldade, de aperto. Você tem que pegar tudo que você tem na vida e lançar na mão de Deus e acabou. Amém, gente? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia, ele vai colocar aí na tela para mim, Isaías 1,19. Diz assim, ó. Se quiserdes lê aqui, ó. Se quiserdes ouvir, comereis o bem dessa terra. Para aí. Deus está falando assim, eu tenho coisa boa para te dar. Eu tenho coisa melhor para te dar. Mas você tem que querer e você tem que me ouvir. Primeiro, você quer? Você quer prosperar? Quem aqui quer prosperar muito? Quer mesmo? Tem certeza ou não? Mas você sabe que ao prosperar muito, você sabe o que acontece, não sabe? Tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem o bônus e tem o ônus. Não dá para escolher só o lado bom. Se você ficar muito rico, vai ter muita gente pedindo dinheiro a você. Ah, não, isso eu não quero. Ah, mas tem jeito, então fica pobre. Que aí ninguém pede nada para você, nem amigo teu quer ser. Agora, prosperou, vai ter gente batendo na tua porta, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, falando que você é o máximo. Você tem que saber lidar com isso. Quem aqui quer ter muita saúde? Quer mesmo? Viver bem, fortão assim, bacana mesmo? Deus tem isso para lhe dar também. É vontade de Deus que você desfrute de boa saúde, família abençoada, casamento abençoado, vida conjugal abençoada. Você quer ter isso? Deus tem tudo isso para lhe dar. É o bem da terra, é o melhor da terra que Deus quer que você tenha. Agora você tem que querer e você tem que ouvir. Tem muita gente que não quer. Tem muita gente que fala que quer. Eu já vi casos assim, já dei exemplos para você. A pessoa chega aqui e fala assim comigo, fala com os obreiros, olha, eu estou sofrendo demais, eu estou com um problema assim, assim, assim. Você pode orar por mim? Aí a gente fala assim, orar não, porque orar qualquer um ora aí. Você pede oração em qualquer esquina, vai ter alguém para orar por você. Nós vamos fazer mais do que isso, nós vamos te ajudar.
que você tem que fazer? Você vai vir aqui quarta-feira, você vai vir aqui sexta-feira, você vai vir domingo, você vai fazer uma campanha de tantas semanas aqui, sua vida vai mudar. Aí a pessoa fala assim, não, quarta-feira não dá para eu vir não. Ainda coça a cabeça assim, ó. Quarta-feira não dá para eu vir não. À noite eu tenho compromisso, eu trabalho. Não, mas tem reunião de manhã. Não, sabe o que é? De manhã também não dá, porque eu já tenho outra coisa para fazer. Eu pergunto, uma pessoa dessa quer? Sim ou não? Não, quando você quer não tem barreira, irmão. Eu lembro que quando a Isabela nasceu, minha primeira filha, ela estava morrendo. Ela estava com uma enfermidade, a gente não sabia o que era. Levamos em vários pediatras, ninguém sabia o que minha filha tinha. Passava um remédiozinho paliativo, mas cada dia piorando. E inúmeras vezes eu chegava em casa à noite da igreja, eu pegava a minha mulher assim em cima do berço, olhando para a Isabela e chorando. Eu falava, Daiane, o que aconteceu? A minha filha vai morrer. Eu entrava em desespero. Eu falava, mas como vai morrer? Que desgraça é essa? Que demônio é esse? E orava e nada. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, tem um médico bom, mas é bom, o cara é bom. Tem gente do país inteiro que vai se consultar com ele. É um pediatra sensacional. Lá em Batatais. Sabe onde é Batatais? Conhece não? Depois de Ribeirão Preto, quase 400 quilômetros para frente de São Paulo. Eu falei assim, pode marcar lá que eu vou. Mas é muito longe. Não importa, eu não posso ver minha filha desse jeito. Eu tenho que resolver. Se eu for lá e ele me ajudar, eu vou. Marcamos a consulta e baixamos lá. O cara era bom. Um senhorzão velho, já dobrando o cabo da Boa Esperança. Ele olhou assim, e olhou, bateu o olho, pegou, mediu a Isabela a palmos. Braço, cada ossinho, pegou na junta, ele gastou 1 hora só apertando ela, tateando. Terminou, ele falou assim, tua filha tem isso, isso, isso. Ela faz assim, não faz? Eu falei, faz. Ela tem esse comportamento também, não tem? Eu falei, tem. Ele falou, então você vai passar isso aqui, ela vai ficar boa. Eu falei, esse homem não é possível que ele falou isso. Você não vai fazer exame, nada? Não, já fiz. Não precisou fazer um exame, nada. Nós demos o remédio, a Isabela está aí até hoje, forte, gorda, abençoada, acabou. Estava tão velho que não deu tempo de levar o Pedro, porque morreu antes. Mas era bom, cara. Quer dizer, você está com um problema, você quer resolver? Ah, meu irmão, se você não tem dinheiro, você arruma com alguém, você pede emprestado. Ah, eu não tenho, eu não peço dinheiro emprestado. Não pede até um filho teu precisar. Na hora da necessidade, a gente está disposto a qualquer coisa. Se precisar ir para a rua, no semáforo, bater no vidro do carro e ser xingado para pedir uma ajuda para você conseguir um tratamento, você faz. Mas isso é quem quer. Quem não quer, não faz. Quem não quer, só põe dificuldade. Então a primeira coisa, você quer viver bem? Você quer ver Deus operar na tua vida? Então você tem que querer. Mas depois de querer, você tem que buscar. Você tem que ouvir a Deus. Ouvir é obedecer. Você tem que ter coragem para fazer o que Ele manda. Para algumas pessoas, Deus vai mandar pegar uma oferta específica e colocar no altar para a obra dEle. Você tem coragem de fazer? Ah, eu não tenho coragem. Então tá bom, não faz. Mas o melhor da terra é para quem ouve e para quem quer e para quem ouve. Deus vai mandar você perdoar. Você tem coragem de perdoar? De olhar na cara do agressor e falar assim, eu te perdoo em nome de Jesus? É duro, irmão. Mas é o que Deus manda fazer. Tem gente que Deus já está falando, já tem tempo, é para largar o pecado. É para se aprumar, para endireitar na vida. E aí você fica, não, mas isso aqui, logo, logo eu vou me consertar. Logo, logo quando? O relógio está para parar. Se você fizer uma leitura simples do livro do Apocalipse e do livro do Daniel, só desses 2 livros, você vai ver que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos a geração do arrebatamento. Jesus está às portas para voltar e buscar a sua igreja. E você vai ficar demorando para se emendar até quando? A hora que ele voltar vai ser assim, ó, deu um estouro, caiu tudo, todo mundo foi embora. Aí você olha para o lado, cadê a turma? Sumiu. Aí você fala, fiquei. Aí já era. Ficou, acabou. Não, mas vai ter outra chance. Não tem outra chance. Está escrito aqui, ó, há mais de 4.000 anos. 2.000 anos tem que Jesus veio, Abraão para trás, aí tem milhares e milhares de anos, está tudo profetizado há muito tempo. Está chegando a hora, e Jesus está falando, toma juízo, endireita a tua vida, anda certo na vida.
Não, mas eu tenho alguma coisinha aqui que eu não consigo largar. Larga logo isso, você está atrapalhando você. É para quem quer e para quem obedece o melhor dessa terra. Amém, gente? Agora você tem que ter coragem de assumir um compromisso com Deus. Ele vai pôr na tela aqui, ó, Jeremias 1,12. Está escrito assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha o que Deus está falando. Eu velo, eu cuido, eu protejo a palavra que eu falo para que ela se cumpra. O que Deus falou tem a garantia que Ele vai cumprir. Você não tem que acreditar na palavra do pastor. Você não tem que acreditar somente num texto, na Escritura Sagrada, mas é em quem inspira esse texto, é quem garante esse texto. Essa palavra veio da boca de Deus. Se um homem chegar aqui, isso pode acontecer, isso vai acontecer logo logo. Eles vão pegar a Bíblia, eles vão mudar a Bíblia. É verdade. É verdade. Tem gente já falando assim, não, Jesus, Deus no Antigo Testamento era muito mau, mandava matar. Não, vamos ler só o Novo Testamento, que é mais palatável, é mais suave. Aí esquece o Velho Testamento. Não é para ser esquecido, não, porque o Deus que falou é o que garante a promessa. Então não é o que está só porque está escrito nesse livro, é porque Ele garante que o que Ele falou vai acontecer. Se Ele falou, fica nessa terra e planta a tua semente aí, nessa terra seca, que eu garanto que você vai prosperar, acredita nele. Se entrega para Deus. Olha aí na tela, Salmo 37:5. Diz assim, entrega o quê? Teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele e Ele tudo fará. Deus é quem faz. Não é a gente. Não é a sua capacidade. Não é a sua sabedoria, não é o seu know-how, não é o seu network, as pessoas que você conhece. Ah, eu conheço gente que vai me ajudar, eu conheço gente que pode me socorrer. Essas pessoas não estão nem aí para você. Não é o seu diploma, não é a sua capacidade de entender as coisas, de raciocinar e de fazer, de trabalhar. Isso tudo é bom, às vezes se faz necessário, mas é descartável. É Deus quem faz tudo na nossa vida. Então, para isso acontecer, para você viver o extraordinário de Deus, você tem que se entregar. Entregar a tua vida é o seguinte, ó, é você fechar os olhos e falar assim, Senhor, o que eu faço agora? E Ele fala para você, dê um passo à frente. E você, sem abrir os olhos para olhar, vai lá e faz. Mas e se eu cair? Ele garantiu que eu não vou cair. Se eu cair, Ele falhou. Se uma palavra dele falhar, todo o restante está perdido. Então, eu vou fechar os olhos e vou entregar a condução da minha vida nas mãos de Deus. Isso é obediência a Deus. Obedecer a Deus é se entregar para Ele. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho de corpo, de alma, de espírito. Confia nele e você vai ver o Deus do extraordinário vai cuidar de você. O Deus que faz o extraordinário vai estar sempre ao teu lado abençoando você. Amém, gente? É nisso que você tem que crer. O resto é tudo conversa. Você tem que crer nessa palavra, porque Ele que deu a palavra garante que ela se cumpre. Volta lá no versículo 12 agora de Gênesis 26:12. Diz assim, e semeou Isaque naquela mesma terra. Olha aqui, foi corajoso, não foi não? Pegar a semente dele e plantar naquela terra seca. A mulher dele deve ter falado assim, Isaque, o que você vai fazer, Isaque? Você vai perder tudo. Calma, mulher, Deus mandou. Que Deus? O meu Deus. Cadê Ele? Sei não. Mas Ele falou. Eu acredito nele. Ele deu a palavra dele, eu creio na palavra dele. O vizinho deve ter chegado e falado, ô seu Isaque, o que o senhor vai fazer? Vai jogar dinheiro fora. O senhor deve estar muito bem, hein? Para plantar nessa terra, todo mundo sabe que isso aí não vai dar nada. Olha o meu terreno aqui vazio, não deu nada não. Era bom o senhor pegar o que o senhor tem e ir lá para o Egito, que lá está bacana. E o Isaque fala, não, eu vou fazer porque Deus mandou. Que Deus? O meu Deus, cadê Ele? Sei não. Mas Ele falou. Falou aqui dentro. Falou na palavra comigo, eu entendi. Tem coisa que você vai ler na Bíblia que só você vai entender, ninguém mais. É assim que Deus fala com a gente.
Ele te deu a promessa, Ele te deu a palavra, acredita, porque Ele garante. Ele vela sobre a palavra dEle para ela se cumprir em você. Amém, gente? Isaac fez o quê? Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Sabe por quê? Olha o finalzinho. Porque o Senhor o abençoava. Sabe o que quer dizer sem medidas? É 6 vezes o tanto. Vamos supor, falar de modo grosseiro aqui para você entender, para ficar fácil o entendimento. É como se eu tivesse aqui 1 hectare de terra. Para cada hectare plantado de trigo, eu vou colher 1 saca de farinha. Um exemplo só. A conta eu estou fazendo de cabeça para ficar fácil o entendimento. Vamos supor que para cada hectare plantado de trigo, eu consigo colher 1 saca de farinha. Isso é o que todo mundo faz. A pessoa que consegue colher 2 sacas de farinha já é um milagre. Há uma discussão no mundo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre os alimentos transgênicos. Já ouviu falar disso? O que é isso? Eles vão tratar a semente para uma semente conseguir produzir o dobro. O dobro. Quer dizer, para 1 hectare que daria 1 saca, ela conseguiria dar 2, com um alimento transgênico. Quer dizer, ninguém sabe os efeitos que isso vai produzir no organismo a longo prazo. Não é o natural que Deus fez. Tem a mão do homem lá. Só que o Isaac plantou num hectare de terra e para cada hectare que ele deveria colher 1 saca, ele colheu 100 sacas de farinha. Isso é impossível. Isso é extraordinário. Se ele tivesse plantado, vamos supor que ele plantou 100 hectares. Era para colher 100 sacas de farinha para o ano. Ele colheu 1000. 1000? É essa a conta? Não. 10.000, né? 100 vezes é 10.000. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que faz o extraordinário. Ele só pede para você fazer o comum. A única coisa que Deus quer é que você acredite nele e se entregue. Tem que parar com esse negócio de falar, eu creio em Deus. Você tem que crer mesmo, fazer o que Deus manda. Porque falar, se você ensinar um papagaio legal, ele fala. Tem um papagaio que até canta música de crente, já viu? Mandaram para mim no Zap Zap. O papagaio cantando, então minha alma canta. Eu ia trazer até o papagaio para cantar com a gente aqui. Canta, ele prega. Ele fala, sangue de Jesus tem poder, fala. Se ensinar, ele fala. Falar que crê, qualquer um fala. Você tem que entregar a sua vida e começar a viver com base na palavra de Deus. Deus mandou fazer, faça. Deus mandou agir assim, haja. Deus mandou perdoar, perdoe. É para deixar o pecado e se endireitar. Faz hoje, não faz amanhã não. Porque você já está perdendo tempo de não ter feito antes. Faz agora. Se Deus está mandando, você tem que pegar aquela oferta e colocar no altar. Meu irmão, não faz depois, faz na hora que Deus manda, porque Ele está pedindo para você fazer algo comum, algo ordinário, algo normal que está ao seu alcance. Ele vai entregar para você algo extraordinário. Quem crê, diga glória a Deus. Deus estava abençoando Isaac. É Deus que vai abençoar você. Olha para a pessoa do lado e fala assim, Deus vai abençoar você. Eu não senti firmeza não, desse jeito eu não estou acreditando, nem eu estou acreditando mais. Fala com fé e diga, Deus vai abençoar você. Obedeça a Ele, sirva a Ele, e Deus vai fazer o extraordinário na tua vida, amém, gente? Não é a tua semente, não é a tua capacidade, não é a tua beleza, o diploma que você tem, é Deus quem vai te abençoar. O Isaac prosperou não porque a terra era boa, a terra era ruim. O Isaac não prosperou porque a semente era boa, a semente era ruim. O Isaac prosperou porque Deus o abençoava. Esse é o segredo para você viver o extraordinário na tua vida, amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Coloca a mão assim no teu coração, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que essa palavra venha produzir frutos
de avivamento, frutos de bênçãos, que traga arrependimento, que traga virtude e que faça com que cada pessoa prospere. Todos que estão aqui na igreja, os que acompanham de casa, que sejam agora, meu Deus, envolvidos pela Tua unção, pela Tua presença. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que é o Deus do extraordinário. Obrigado pela Tua palavra, que ela nos traga força, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus.